Eu quero falar hoje sobre a dupla missão pastoral. A dupla missão pastoral. E eu vou falar muito hoje sobre o tratamento, a maneira que um pastor, ele cuida das suas ovelhas, né? O seu ministério, seja ele o ministério maternal, como também o seu ministério paternal, né? O seu lado pai, o seu lado mãe, no tratamento das pessoas. E eu peço que você tenha em mente, todas as vezes que nós usarmos hoje o termo pastor, eu não quero que você pense apenas no indivíduo que sobe no altar e prega a palavra, né, que é também o pastor, né? Hoje eu estou aqui na posição de pastor para pregar a vocês a palavra, mas o que eu quero que você lembre e saiba, que todos vocês aqui são pastores e pastoras, né? O pastor é aquele que tem um rebanho, é aquele que cuida de um rebanho, é aquele que deseja levar o grupo de pessoas ao qual ele pastoreia aos céus. Então, se você está na tua casa, lá na tua casa, você tem um rebanho, seus filhos, o seu cônjuge, seus entes queridos, e você também deseja do seu coração levá-los ao reino de Deus. Então você é um pastor na sua casa, no seu local de trabalho, lá na rua aonde você mora, as pessoas pelas quais, de uma maneira direta ou indireta, você exerce sobre eles uma autoridade espiritual. Então, quando hoje eu usar o termo pastor, eu estou me referindo a quem, irmãos? A todos nós, tá? Desde aquele que na igreja foi levantado como um ministério pastoral, né, fixo ali de levar a palavra e o evangelho, a todos aqueles que também têm em suas casas suas próprias famílias e também está no desejo de edificá-las, salvá-las, fazê-las aproximar-se a cada dia, a cada vez mais de Deus. E nós vamos usar o apóstolo Paulo para fazermos esse comparativo, porque ele bem ensinou a respeito desta dupla missão, que é a missão pastoral, de ocuparmos numa mesma casa, tanto a maternidade quanto a paternidade espiritual. E você vai aprender como mãe, né, espiritual de alguém, na posição de pastor daquela casa, como agir, e também na posição de pai, pastor, dentro da onde quer que eu esteja também, como agir. E aqui a palavra declara, né? Vamos ler 1 Coríntios 4:14, diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar. E é muito importante você ter isso em mente também. Quando um pastor, no exercício do seu ministério, desempenhando a sua função, ele faz ou fala algo dentro da palavra, ele nunca tem um desejo de envergonhar quem quer que seja, sabe, oprimir quem quer que seja, de colocar a pessoa em desconforto, colocar a pessoa, sabe, ali, ela ficar sem jeito. Um pastor, ele nunca quer envergonhar, pelo contrário. Quando um pastor ele fala com alguém, ainda que aquela fala seja até uma cobrança, ainda que aquela fala seja até assim uma admoestação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, é porque o pastor ele está vendo naquela pessoa que ela tem um potencial. E quando ele fala, ele se dirige a essa pessoa, ele quer que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela melhore, que ela progrida cada vez mais, né? Aqui na frente da igreja tem um cidadão que ele vende aquele caldo de cana,
E é interessante, né? Porque o caldo de cana, o rapaz vai lá e coloca a cana a primeira vez. Aí depois ele dobra a cana e faz o quê, irmãos? E passa de novo. Por que ele faz isso uma segunda vez? Porque ainda tem caldo ali para ser extraído. Então ela passa naquele moedor uma segunda vez e muito caldo ainda sai dali. Então, quando um pastor, repito, no exercício do seu ministério, sendo guiado e estando em conformidade com a palavra de Deus, ele falar qualquer coisa, se dirigindo à minha pessoa, a sua intenção nunca será me envergonhar, pelo contrário, vai ser extrair o melhor de mim, porque ele vê, sabe, que nós podemos produzir e gerar muito mais. Então ele diz, né, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos, e essa palavra admoestar é ensinar, aconselhar, ter um tratamento, chamar a atenção, admoesto-vos como meus filhos amados. Então aqui, você veja que ele se coloca numa posição de pai. Ele está falando assim, olha, eu estou chamando a sua atenção, eu estou te admoestando, eu estou puxando a sua orelha, eu estou te corrigindo, mas eu estou fazendo isso porque o meu tratamento com você é como um tratamento de pai. Eu te vejo como se você fosse o meu próprio filho. Eu quero o seu sucesso, eu quero o seu êxito, eu quero a sua vitória, eu quero que você agrade a Deus, eu quero que você realize a vontade do Senhor. Então é por isso que eu estou te admoestando. Agora, o ruim da história é que alguns não gostam de ser admoestados, alguns não gostam de ser chamados à atenção, uns ficam bicudos, rejeitam aquela admoestação, ficam bravos. Você que é pai ou mãe, que já chamou a atenção do seu filho por alguma coisa, você já deve ter visto as reações que ele tem, e nem sempre aquelas reações são favoráveis. Não é verdade? Às vezes ele fica nervosinho, às vezes a pessoa fica chateada, fica bicuda, mas quando você chamou a atenção, você queria o mal dela? Pelo contrário, não é verdade? Você queria ensinar, dar uma lição, você via que aquela pessoa podia produzir muito mais, que ela estava muito fraca em sua fé, em seu entendimento, que ela necessitava de mudanças, enfim, e assim por diante. Então, guarde isso no teu coração. Então, como pai, tá, é necessário que eu admoeste. Se na minha casa eu sou um pastor, todos nós o somos, então eu tenho que orar a Deus, falar, Deus, eu preciso também admoestar a minha família, pregar a tua palavra para a minha casa, compartilhar com eles tudo quanto o Senhor me tem dado, evangelizá-los, pregar para eles, para quê? Para que eles tomem um rumo. E eu vou falar, eu tenho que tomar esse cuidado até, para que quando eu me dirija a eles, eu fale, mas não para envergonhar, não seja apenas aquela palavra crítica, não seja apenas aquela palavra que de alguma maneira vai causar um maior desconforto, pelo contrário, que falemos palavras que tragam edificação, né? Bom, no versículo 15, ele continua dizendo, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, que são os cuidadores, os mestres, os educadores, aqueles que dão as instruções, né, os conselhos, ainda que tivesse 10.000 desses conselheiros, aios em Cristo, ele disse, não teríeis contudo muitos pais. Sabe por quê? Porque eu, pelo evangelho, pela palavra, vos gerei em
Jesus Cristo. Você veja que no versículo 14, ele se coloca na posição de pai admoestador, e no verso 15, ele se coloca na posição de mãe, porque ele diz que foi ele quem gerou, quem ganhou aquela pessoa, que através do evangelho, fez aquela pessoa nascer de novo, nascer para Deus. E todos que querem ser salvos, obrigatoriamente precisam nascer de novo. O próprio Jesus, lá em João 3,3, ele falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então você quer ir para o céu, você quer conhecer a Deus, então eu vou gerar você ao evangelho, você vai nascer de novo, uma nova criatura. É claro que o Nicodemos não entendeu no começo, né? Ele achou que teria que voltar lá para o ventre da mãe dele e tal. Depois Jesus teve que explicar com mais detalhes, que aquele novo nascimento era a sua vida, o seu posicionamento, as suas escolhas e decisões daquele dia em diante. Então, esses versos mostram o caráter de Paulo, ocupando como pastor dos irmãos de Coríntios, né, enquanto ele estava naquele local, a sua dupla missão em forma de ministério de pai e de mãe. O seu ministério paternal e também maternal, que nós ocuparemos tal ministério a partir de hoje dentro da nossa casa, do nosso lar, a fim de que ela seja transformada pelo poder de Deus. Vamos falar um pouquinho então primeiro do ministério maternal e depois eu parto para o ministério paternal. Então você está em Coríntios, vai um pouquinho para frente, você vai chegar em Gálatas, procure pelo capítulo 4, e a leitura será o verso 19. 4:19. E aqui a gente vai aprender ainda com Paulo, agora escrevendo aos irmãos, lá da Galácia, enfim, sobre um pouco mais sobre esse ministério materno, Vamos lá, maternal, 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo, e guarde essa expressão, de novo, mais uma vez, eu insisto nisso, eu volto nisso, passo por isso de novo, por quem de novo ele disse: eu sinto as dores de parto. Eu já senti uma vez, estou sentindo de novo, e vou sentir essa dor tantas e quantas vezes forem necessárias e precisas, Então ele disse: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. E até quando eu vou sentir essa dor? Até que Cristo, ele seja formado em vós. O Paulo falou assim: olha, o meu objetivo, o que eu quero, é que a natureza, o caráter de Cristo esteja em você. É que você seja parecido com Cristo, um verdadeiro cristão. Eu quero que Cristo apareça em você. Eu não quero que você seja parecido com o mundo, com os youtubers, sabe, com a moda fashion desse mundo, dessa vida. Eu não quero que você se pareça com, enfim, o mundo lá fora. Eu quero que você pareça com Cristo. Eu quero que Cristo seja formado dentro de você. Eu quero que você nasça para Deus. Então eu vou gerar vocês. Eu estou sentindo de novo dores de parto. Eu estou sofrendo por vocês. Irmão, pensa comigo. Para que uma pessoa venha ao mundo, uma outra pessoa tem que sentir dores, Para que o meu filho Mateus viesse ao mundo, a minha esposa Gisele teve que sentir dores. Para que o meu filho Gabriel viesse ao mundo, a minha esposa novamente teve que sentir dores. Então, para que alguém nasça, alguém tem que sentir dor. Se eu quero que a minha família nasça para Deus,
Logo, como Paulo, eu tenho que estar disposto a sentir as dores deste parto. E o amor é sofredor. Talvez eu vou ter que liberar um perdão, vou ter que buscar um entendimento, vou ter que colocar, porque essas são as dores que eu vou sentir, é colocar o meu joelho no chão, realizar o meu jejum, realizar a minha oração, consagrar a minha vida ao Senhor. Esse é um preço que eu vou ter que estar disposto a pagar. Agora, se eu não quero fazer força, aquela criança não vai nascer. Sem força, a criança não vem ao mundo. A criança, ela não nasce. É interessante quando o rei Ezequias estava enfrentando o exército de Senaqueribe, ele manda um recado ao profeta Isaías para que clamasse por ele, orasse por ele, porque nas palavras do rei, ele se sentia como mulheres que estavam para dar à luz, mas que não tinham força para fazê-lo. Olha que coisa. Então imagine uma mulher que chegou a hora dela dar à luz, mas ela não tem força. Ela fala, não aguento mais. E ela para de fazer força, ela desiste, ela desmaia. Então naquele momento ela coloca a vida do bebê em risco. Ela coloca a sua própria vida em risco. E talvez até a vida de ambos, porque ela perdeu as forças. O Paulo falou assim, olha, eu vou sentir dores de parto, eu já senti, estou sentindo de novo, e eu vou continuar sentindo, eu vou pagar o preço que for, sabe, eu vou me esforçar, eu não vou perder a força, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou negociar com o diabo, não, eu vou sentir dores de parto. E eu vou passar por essas dores, eu vou aguentar esse sapo, eu vou perdoar, eu vou relevar, eu vou dar uma nova chance, até que Cristo seja formado. Enquanto Cristo não nascer nessa pessoa, eu não sossego. Eu posso passar pelo que foi, isso é um trabalho de um pastor, irmão. Enquanto o pastor vê a ovelha que está ali nas presas do lobo, ele vai lutando, ele vai guerreando, ele vai orando, ele vai aconselhando, ele vai queimando o inimigo, ele vai se levantando, ele não desiste de lutar por uma alma, de salvar uma vida, de interceder por alguém, e esse trabalho hoje é o que Deus está nos confrontando a fazer também, como pastores da nossa casa. Se eu não estiver disposto a sentir a dor, a minha família pode ser que ela não nasça para Deus, porque sozinho o filho não consegue nascer. É claro que alguns filhos nascem mais fácil, outros mais difícil, né? Quem já teve mais do que um parto, você talvez poderia me explicar melhor, né? Mas, por exemplo, eu tive 2 filhos, o Mateus, a minha esposa começou a sentir contração no dia anterior, ela estava cuidando da escolinha da igreja, aí foi para casa, dormiu ainda, no outro dia, aí fomos no hospital, aí já havia a dilatação, mas não era ainda a que se pede, aí teve que esperar, irmão, demorou uma cara, e enquanto demora, vem a contração, vem o incômodo, né? O Gabriel já nasceu mais rápido, Gabriel nós levamos para o médico, irmão, eu falei assim, eu tenho que ir lá em casa, na hora que eu estava indo, já voltando, já tinha nascido, assim, foi mais rápido, foi mais fácil. Então, alguns, o nascimento é rápido, é fácil, não causa tanto incômodo, mas alguns são difíceis, irmãos. Alguns nascimentos são tão difíceis que até Jesus fala sobre isso lá em João. Vai lá no Evangelho de João, capítulo 16. O próprio Senhor Jesus, ele faz menção desse nascimento, né? 16, 21. Quando ele declara, olha, a mulher, quando está para dar à luz, quando chega a hora H mesmo, ela tem um sentimento,
E qual é o nome desse sentimento? O que ela sente, irmãos? Tristeza, angústia, né? Medo, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz àquela criança, ela já não se lembra daquela aflição. Por quê? É por causa do prazer, da alegria de haver nascido um homem, aonde, irmãos? No mundo. Então Jesus, irmãos, quando uma mulher engravida, tudo muda, né? No corpo dela já muda. A barriga que cresce, as estrias que aparecem, os pés que incham, né? O bebê que fica chutando as costelas, e leva aquele peso, anda daqui a ali, se cansa. Algumas têm enjoos, outras têm desejos. Esse dia uma pessoa falou para mim: pastor, quando eu estava grávida, eu tinha vontade de comer tijolo. Eu falei: mano, tem tanta coisa para comer, tenho vontade de comer tijolo, não acredito. Minha esposa ficou com vontade de comer espetinho de gato. Sabe o que é espetinho de gato? Aquele espetinho que o povo vende na rua, né? Eu chamo de espetinho de gato. Você nunca sabe de onde vem a carne, né? Aí a minha, eu quero espetinho de gato. Irmão, e só tinha espetinho lá do outro lado do mundo, irmão. E eu peguei minha bicicletinha rosa, era meio pink, e fui eu lá, irmão, para buscar o danado do espetinho. Acho que ela nem comeu, acho que ela não comeu. Na hora que viu o espetinho, acho que largou lá, mas fui buscar o espetinho para ela. Mas a mulher tem essas coisas. Só que o pior momento mesmo é na hora do parto. Principalmente nesta época, que não haviam locais esterilizados como hoje. Não havia uma medicina como hoje, médicos, não havia anestesia, não havia ali um procedimento até cirúrgico para que, se for o caso, necessitar partir para uma cesariana. Naquela época era muito precário. Então, quando chegava a hora, Jesus falou, o sentimento, tristeza. Você já sentiu tristeza por causa do seu lar? Tristeza, decepção, dor, por causa de uma família. Um familiar já provocou dor em você, já fez você chorar, já fez você sofrer. Sabe, Jesus falou assim, olha, ela sentiu muita dor, o incômodo é grande demais. Só que daqui a pouco a criança nasce, ela vem ao mundo, aí a mãe ouve aquele chorinho gostoso, aí a criança lhe é entregue, amamenta, e na hora que a mãe vê aquela criança mais linda do mundo, irmão, cadê a aflição? Foi embora. Cadê a tristeza? Desapareceu. Ela se esquece da dor sofrida, porque existe ali nos seus braços está o tesouro, a recompensa. É isso que Jesus está falando, que vale a pena lutar por alguém, para que alguém venha ao mundo, para que alguém nasça para o Evangelho, para que alguém seja de Deus. Eu posso lutar anos por uma pessoa, mas no dia que ela se converter, eu perceberei que cada oração, cada vinda à igreja, cada campanha que eu fiz, terá valido a pena. Você compreende, irmão? Aí eu não vou nem me lembrar da dor, sabe? Não vou nem me lembrar do passado. Talvez eu pegue uma toalha, enxugue o rosto e diga, foi trabalhoso, mas valeu a pena. Se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, eu passaria, porque hoje eu vejo Cristo nessa pessoa. Hoje eu vejo que Cristo foi formado nela. Hoje eu olho para ela e vejo o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa ora transformada, ora lapidada, e isso não tem preço que pague. Então esse é o papel maternal do pastor, gerar alguém para Cristo. E olha, irmão, eu vou ser sincero, eu prego a palavra há muitos anos, nunca foi tão difícil gerar alguém para Deus do que nos dias atuais.
Parece que a cada ano que se passa, o coração das pessoas está endurecendo, está se obstinando, sabe? As tentações lá de fora, os assédios do mundo são tão grandes, que é difícil hoje você gerar alguém para Deus. Você fazer aquela pessoa nascer para o Senhor. Pastor, tá, eu lutei por alguém, essa pessoa nasceu para Jesus, ela se batizou nas águas, ela já tem o caráter de Jesus na vida dela. O meu trabalho para com ela acabou? Sim ou não? Não. Porque após eu exercer o lado maternal, o lado de gerá-la para o evangelho, agora eu vou ter que exercer o lado paternal, de cuidar, de admoestar, para que ela fique no caminho. Vamos aprender então um pouco sobre esse lado paterno, né? Vá lá em 1 aos Tessalonicenses, a carta de Paulo lá para Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é o 11. Capítulo 2, verso 11. Aqui é só para a gente lembrar, é um verso muito parecido com o que já vimos lá em Coríntios, né? Que diz assim: assim como bem sabeis, então vocês já sabem, eu estou apenas relembrando, de que modo, então existe um modo, existe uma maneira correta, né? Que vos exortávamos e consolávamos, guarde essas duas palavras, exortar e consolar, e fazemos isso a cada um de vós, então ninguém está fora desse quadro, e aí ele repete, como o pai a seus filhos. Então o Paulo fosse, olha, eu já falei, eu já tratei esse assunto, mas eu quero lembrar a vocês que todas as vezes que nós exortamos vocês, todas as vezes que nós consolamos a vocês, toda essa exortação, essa repreensão, essa bronca, como dizem os jovens hoje, né? Ai, o pastor pega no pé, não é, irmão? Então o povo falou assim, então você que sente-se, que a gente pega no teu pé, que a gente te exorta, que a gente te discipula, que a gente te disciplina, que chamamos ali a sua atenção, e também até na hora da consolação, que você está ali sofrendo, a gente vai dar uma palavra, dar um incentivo, mostra para você uma direção. O Paulo falou, eu quero lembrar vocês, que eu estou me colocando na posição de pai de vocês. Então é como se vocês fossem meus próprios filhos, e aquela exortação que eu estou fazendo, aquela chamada que eu estou fazendo, não é para o teu mal, não é para o teu prejuízo, muito pelo contrário, é porque eu quero que você seja o que Deus sonhou para você, eu quero que você tenha o que Deus sonhou para você, eu quero que você vença com as vitórias que Deus tem para você. Então eu te trato como pai, só que às vezes o pai tem que pegar duro, às vezes o pai tem que, né, como diz o outro, puxar a orelha, repreender, mas isso, repito, é para o nosso benefício. Glória a Deus, irmãos. Vamos então se aprofundar nesse papel da paternidade. Volta lá em Coríntios, 2 Coríntios agora, capítulo 11, lá no versículo 2, aqui o Paulo fala de uma maneira muito mais aberta, muito mais ampla, que sinceramente ao ouvir esse conselho aqui, essa palavra de hoje, eu me senti assim muito feliz, principalmente em transmitir a vocês esse cuidado, esse zelo, para que vocês também tenham o mesmo em relação à casa, à família de vocês, né? Vamos ler? Porque estou zeloso de vós. Então o Paulo falou assim, olha, eu estou zeloso, esse zelo está em mim, mas ele não é um zelo pessoal, tá? Porque eu estou zeloso, mas é com zelo de quem, irmãos? De Deus. Então é Deus
quem está trazendo esse zelo, esse cuidado, ainda que você ache até um exagero, ainda que você ache que é muito, mas é um zelo, é um cuidado da parte de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, é quem, irmãos? É Cristo. Então o Paulo falou assim: gente, eu tenho zelo de vocês, sabe, mas esse zelo não é algo que simplesmente surgiu de mim, mas ele é um zelo do próprio Deus. O Paulo falou assim: olha, eu olho para vocês da mesma proporção que um pai olha para uma filha. E eu entendo que ele até usou essa expressão filha, não apenas porque a igreja é a noiva de Cristo, mas é porque eu entendo, pelo menos com os meus botões, eu considero que os cuidados com a menina sempre são maiores do que os cuidados com o rapazinho. O rapazinho é rapaz, né? Você deixa ele lá, ele cair, ele levanta, ele se vira. Ele fala: eu vou ali, vai lá, se vira, daqui a pouco você volta, né? Não tem-se o zelo, o cuidado, mas eu entendo que quando é uma mocinha, o cuidado ele tem que ser redobrado, né? Eu vou lá, não, peraí, não é assim eu vou, você vai com quem? Que horas que você volta? Quem é que vai estar lá? Né? O cuidado ele é mais excessivo. E tem que ser mesmo, né? O cuidado é maior. O Paulo falou assim: olha, é esse cuidado que eu tenho. Eu olho para vocês como se vocês fossem minhas filhas. E eu quero apresentar a minha filha lá no altar virgem. Eu quero apresentar a minha filha no altar pura, lá para o marido. E ele falou que isso é tratado no mundo espiritual, que aquela filha na verdade somos nós, e que o marido é quem, irmãos? É Cristo. Então o Paulo falou assim: olha gente, eu trato vocês, eu ensino vocês, eu discipulo, eu admoesto vocês, porque eu quero que vocês se mantenham puros, em santidade. Eu quero que vocês permaneçam santificados. Porque um dia eu quero apresentar vocês a Cristo. E eu quero que vocês cheguem lá diante do Senhor lavados e remidos, para ouvirem aquela célebre frase, né? Vinde benditos de meu Pai e entrai no gozo do seu Senhor, que vos já está preparado. Eu quero ouvir essa voz do Senhor, mas quando eu estiver diante dele, e o meu pastor for me apresentar ao Senhor, eu quero que ele me apresente assim, virgem, puro. Nos dias atuais, para que um pai e uma mãe apresente no altar, no dia do casamento, uma filha, uma moça virgem, pura, se um pai pretende fazer isso, irmãos, ele vai ter que aconselhar muito, ele vai ter que admoestar muito, ele vai ter que sentir muitas dores de parto, porque hoje em dia, conseguir isso, só acontece mesmo, irmão, numa maioria das vezes, quando a pessoa praticamente conheceu a Jesus cedo, muito cedo, e teve pessoas, pais que mantiveram a linha, que foram ensinando, que foram admoestando, que foram pegando no pé, foram tidos como chatos, foram tidos como turrões, foram tidos até como autoritários, mas no dia que ela chegar lá no altar, pura, ela também perceberá que terá valido a pena. Poxa, meu pai lutou por mim para que eu chegasse aqui agora completamente puro. Agora, irmão, vê lá fora o mundo como está hoje. Que as pessoas namoram e desnamoram e fica passando na mão um do outro, parece sabonete que passa na mão de todo mundo.
E as pessoas, infelizmente, as pessoas acham isso normal. Normal. Paulo falou assim: olha, o cuidado que eu tenho com vocês, como pastor de vocês, é esse. Para mim, vocês é como se fossem minhas filhas. Irmãos, eu como pastor, de vez em quando vem uns gavião rondar a igreja, não é? Uns gavião, né? Atrás das ovelhinhas da igreja. O pastor já pega o cajado, irmão, dá vontade de dar na orelha desses rapazes. É claro que tem muitos bons, né? Rapazes de Deus também, né? E que bom, né? Quando uma pessoa namora na palavra, noiva na palavra, casa na palavra, tudo abençoado por Deus, né, irmãos? Mas tem uns que a gente fica, irmão, com o pé atrás. E você, pai, você sabe como que é. Você sabe que aquela pessoa que às vezes está se aproximando de você, a gente até usa uma expressão assim, ó: essa pessoa não me cheira bem. Você já teve esse pressentimento já? De que a pessoa, aquela pessoa é da pá virada. Essa pessoa aí, meu Deus, eu estou preocupado com essa amizade. Estou preocupado com esse jeito. Então o Paulo falou assim: olha, é assim que eu trato. É como um pai cuida, tem um zelo, é um zelo de Deus, porque eu cuido como filha. Eu quero cuidar de você, porque um dia eu vou te apresentar para Cristo. E aí você vai entrar no reino dos céus, e você vai ser de Deus. Salva, edificado, liberta, e isso para sempre. Lá em Hebreus, irmão, deixa eu ler isso aqui com você já está pertinho aí, né? Vai lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 12, lá no versículo 8, só para comentar, irmãos, porque a gente sabe que alguns não concordam, né? Alguns não querem serem tratados como filhas, não querem esse excesso de zelo, de cuidado, querem fazer as coisas conforme suas próprias orientações, segundo os seus próprios desejos, segundo aquilo que aos seus próprios olhos não vê a maldade. Né? Às vezes a pessoa está tão interessada em realizar algo, em fazer algo, e ela não muito se preocupa, ela, enfim, e vai naquele embalo, até naquela inocência, e por mais que se fale, por mais que se aconselhe, por mais que comente, muitas vezes a pessoa parece não querer ouvir, né? E aí aqui traz uma palavra forte para essas pessoas que não gostam da disciplina, né? Hebreus 12, verso 8, quando declara, olha, mas se estais sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, porque a disciplina é para todos, né? É para todas as pessoas que estão debaixo da autoridade do Senhor. Sois então, olha só, bastardos e não, a pessoa perde a sua filiação a Deus. Se a pessoa quer ficar sem disciplina, ela perde o posto de filho, tornando-se assim um bastardo, o que é muito perigoso. Eu não quero ser um bastardo, eu quero ser um filho, porque quem vai entrar na congregação do Senhor é o filho, não é o bastardo. O bastardo no passado, irmãos, a Bíblia diz que não tinha nem direito à herança. Eu já preguei aqui nessa igreja uma vez sobre Jefté, o filho de Gileade com uma prostituta, não sei se alguém estava aqui no culto, que a mulher de Gileade até o perdoa e até cuida de Jefté, cuida entre aspas, né? O aceita em sua casa. Só que a Bíblia diz que quando Gileade morre, o que os outros irmãos fazem, irmãos? Enxotam ele de dentro de casa. Fala, não, você não tem parte na nossa herança. Você não vai herdar nada do que era do nosso pai.
e manda ele embora de casa, irmãos. É claro que Deus o justifica, ele era um homem, um soldado, um homem de Deus. Os anciões vão lá para que ele encabeçasse o exército, ele vai, ele vence a guerra, ele se transforma em um dos juízes de Israel, mas porque Deus o honrou, porque na verdade direito à herança mesmo ele não tinha, tanto que os irmãos ali o expulsaram, né, e ele não pôde fazer nada. Depois você lê lá em Deuteronômio 23, a Bíblia diz exatamente, irmãos, que o bastardo, ele não tinha direito à herança, e nem poderia entrar na congregação do Senhor. Eu quero entrar, hoje a congregação do Senhor é o céu, hoje a congregação de Deus é o seu reino, eu quero entrar no reino, eu quero que a minha família entre, e para isso, eu tenho que ser filho, eu não posso ser bastardo. Eu tenho que ser filho. E o filho é aquele que está debaixo do que, irmãos? Da disciplina. Debaixo da admoestação. Ele aceita, ele diz o amém. Ele compreende que toda a palavra que o seu pastor, né, dá a ele, entrega a ele, é para o seu bem. Então a pessoa simplesmente aceita, toma posse. Essa é o filho, é o que tem direito à herança, e as heranças de Deus são as suas promessas. A herança de Deus é a sua grandeza, a herança de Deus é aquilo que Ele quer fazer em nós e fará em nós. E em Hebreus 13, você está no 12, né, o capítulo da frente, Hebreus 13, lá no verso 17, para terminar, né, a gente já orar, já estamos aqui na hora da oração, diz assim: obedecei a vossos pastores. Irmãos, obediência, isso é muito importante, obedecer aos pastores, e sujeitai-vos a eles, se coloquem debaixo de sua autoridade, se sujeite, sabe, aquilo que ele te orientou, aceite tal palavra, né? Por quê, irmão? Sabe por quê que nós temos que obedecer, se sujeitar? Porque são eles, os pastores, que velam, que cuidam por vossa alma. Irmãos, olha aqui para o pastor. Quando a gente prega, repito, como eu falei lá no início, no exercício do ministério, e a gente prega, ensina, obedeça e se sujeite. Você até pode ficar bravo com o pastor, e você até, que algumas pessoas ficam bravas e criticam, falam, e eu fico imaginando Deus olhando para essas pessoas. Porque enquanto ela está falando do pastor, o que o pastor está fazendo? Velando pela alma dela. O pastor está lá de joelho, meu Deus, abençoe essa pessoa, meu Deus, cura ela, meu Deus, abençoa o casamento dela, meu Deus, muda a vida, prospera ela. O pastor está lá velando por ela, e ela pelas costas, aí eu fico imaginando Deus olhando uma cena como essa. Talvez já tenha acontecido com você de falar algo para alguém, no intuito de ajudar, de orientar, de aconselhar, e aquela pessoa sair ainda falando mal de você, te criticando. Por isso é que é difícil sermos pastores dentro da nossa casa. Porque a gente faz de tudo, às vezes por alguém, e não somos retribuídos. E nessa hora, é a hora que nós não podemos deixar de fazer. Nós temos que continuar. Aí, perdoar, dar chances, né? Falar, não, um dia essa pessoa vai obedecer. Um dia ela vai entender que esse é o caminho certo. Um dia ela vai se sujeitar. Ela vai entender que o Senhor tem o melhor para ela. Então, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Que responsabilidade, irmãos, você um dia vai ter que dar conta. Se você também é o pastor da tua casa, um dia você vai ter que dar conta.
Por isso não deixa ninguém para trás, salve todos eles, lute por todos eles. E aí ele diz mais, né? Para que o façam com alegria e não gemendo. Irmão, nunca deixa um pastor triste. Você tem que deixar sempre o teu pastor com um sorrisão, amém? Faz de tudo para o pastor estar feliz, irmão. Um pastor feliz é um pastor que ora, que intercede, que batalha, que vai a Deus, sabe, que exerce o seu sacerdócio, que leva a tua vida a Deus, os teus problemas a Deus, que pega de Deus a bênção e transmite a você. Então os pastores alegres, nunca gemendo. Por quê? Porque isso não seria o quê? Não seria útil. Então todo filho, irmãos, inclinado a ouvir o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, ele tende a ter uma vida próspera, ele tende a ter uma vida feliz, ele tende, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, já declarado lá em Êxodo capítulo 20, confirmado lá em Efésios capítulo 6, primeiro mandamento com promessa, honrar o pai, honrar a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, né, irmãos, para que eles tenham uma vida de sucesso, tenham uma vida de alegrias. Então, somos os pastores da nossa casa. Temos a nossa maternidade espiritual e a nossa paternidade espiritual. Vamos ver se você lembrou para a gente orar. O que é a nossa maternidade espiritual? É sentirmos as dores do parto para que alguém nasça ao Senhor. E eu tenho que sentir essa dor até quando? Até que Cristo seja formado nela. Então, como mãe espiritual, nós vamos ser pastores da nossa casa, para que a nossa família nasça para Cristo e Cristo nasça nelas. Depois deste nascimento, o nosso ministério, o nosso trabalho chegou ao fim? Ainda não. Teremos que agora, como pais, exercer o ministério paternal e admoestar, ensinar, colocar no caminho, prepará-los, tratá-los como um pai cuida de uma filha e com o desejo de apresentá-la virgem, pura ao seu marido, a saber, Cristo, né? Então o nosso trabalho não para. E somos pastores do nosso lar, então vamos lutar hoje pela nossa família, em nome de Jesus.